Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma semana reunidos, de muita paz, de muita reflexão, de olharmos um pouquinho as nossas dores, que é tão bom e tão importante. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Obrigada a presença de todos, que é isso que nos faz cada vez mais querer estudar, né, Léo? E dividir com todo mundo o que esse livro tanto nos ensina, né? Realmente nessas dores da alma. Boa noite, minha mãe, um grande beijo. Entrou no comentário aí, né? Todos que estão nos acompanhando também, estão todos quietinhos aí. Acho que já distribuiu todos os sinais aí para todas as redes sociais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preocupação. Aí eu fico pensando, né? Será que nós somos preocupados? Será que nós temos preocupação? Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Márcio. Boa noite, Diogo, Mila. Todos que Acho que estão está entrando entrando. agora, né? É que às vezes atrasa um pouquinho, né? A Thaís. Thaís. O que você acha? Nós temos preocupação demais ou não? Será que Imagina, precisava estudar esse capítulo ou podia pular esse capítulo, hein? eu nem sei o que é essa palavra, na verdade, viu? Eu desconhecia, e aí eu falei, eu vou buscar lá no dicionário. O que será que o dicionário nos traz, né? Porque uma coisa é a gente estudar pela obra, outra coisa é a gente buscar na própria doutrina, né, o entendimento, e outra coisa é a gente buscar no dicionário. E aí quando eu fui buscar no dicionário, eu me assustei. Porque ele vai falar que preocupação tinha dois itens, né? Mas no número 2, ele vai dizer que é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito, produzindo um sofrimento moral. Ponto. Eu acho que o dicionário já diz tudo, né? Tudo porque Perturbação do espírito e sofrimento moral. Boa noite, Alice. Boa noite, Marisa. Porque se você vê, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, quando nós olhamos para as nossas preocupações, nós vivemos mergulhados, de fato, na preocupação, né? A gente vive o hoje tentando controlar o amanhã, através do pensamento, através da imaginação e através da ilusão, que nós já estudamos, né? Nós temos uma ilusão e aí nós vamos trazer uma preocupação sobre o futuro, sobre o amanhã, não é? E essa preocupação, quando você traz o significado dela no dicionário, resumindo, é uma aflição, né, Léo? Porque nós criamos uma aflição imensa, né? Perturba e aflige de uma maneira que nós tentamos não olhar para isso, né? Por isso que nós nos preocupamos, porque aí nós olhamos para o outro e não olhamos para nós, né? E eu É, achei bem interessante quando trouxe no livro. Você vai falar um pouquinho sobre as tarefas evolutivas, né? Aí depois eu falo aqui quando vai atingir a lucidez espiritual, pode ser? pode ser, com Então toda vai. certeza. Quando nós paramos para pensar, o livro traz um pouco essa questão da nossa tarefa evolutiva, né? E aí, quando nós pensamos em nós como espírito, por isso que a doutrina traz uma visão um pouco mais elaborada, né? E é logicamente esse ensinamento que nos traz uma certeza. Mas a tarefa evolutiva, aquilo que nós viemos para cumprir, ele faz parte de um processo dinâmico. Não tem como nós queremos mudar muita coisa. E aí nós pensamos, mas eu me preocupo com algumas coisas. Mas às vezes, para que essas coisas possam acontecer, para que as tarefas possam ser realizadas da maneira como nós entendemos ser melhor, demora algumas encarnações. Por isso que a encarnação vem como sendo um presente. E se nós olhássemos um pouco para trás, nos traria uma serenidade. Você falou quer falar dessa parte, né? Mas a própria doutrina espírita, quando ela nos traz o ensinamento das reencarnações, das vidas sucessivas,
que a preocupação faz parte de um ritmo natural. Léo, Oi. travou. Você falou encarnações sucessivas e travou. O Márcio colocou, é um pré-ocupar-se. É isso mesmo, nós vamos falar no decorrer. Mas quando a doutrina traz a questão da encarnação, das vidas sucessivas, nós vamos compreendendo que a vida tem um dinamismo próprio e que às vezes querer controlar é contrariar as próprias leis da natureza, né? Mas eu vou passar um pouco para você falar um pouco da clareza, da serenidade que você queria falar, e aí nós vamos conversando. É que, na verdade, quando eu li esse parágrafo, eu me encaixei muito bem nele, apesar que a gente se encaixa no livro inteiro, né? Então, cada capítulo que eu leio, eu me encaixo, mas parece que cada capítulo que eu leio, eu me encaixo na fase que eu me encontro. E quando eu li a questão da lucidez espiritual, né, que você que fala do acalmar, quando você descobre essa lucidez, eu acho que cai muito naquilo qual é o seu real objetivo aqui na Terra, né? Porque quando você olha para isso, quando você realmente olha, tá, por que estamos aqui, né? Para que estamos aqui? Então, quando você realmente começa a trabalhar dentro de você, é dentro mesmo, intimamente, esse real objetivo de estarmos aqui e o que nós temos que fazer não só para conosco, como principalmente para com o próximo, é quando você consegue ver essa serenidade no seu caminhar. E facilita o progresso isso, não? Muito, muito, absurdamente. Na hora que eu li a questão, eu fiquei assim, meu Deus, porque às vezes quando você inicia algo, vamos se dizer, quando você inicia um estudo mesmo, verdadeiramente, você aprofunda, você traz para os nossos outros irmãos que também querem aprender. Quando você é esse veículo, nossa, é muito nítida essa serenidade, né? Que é o papel da nossa melhora e de ajudarmos também o nosso próximo a melhorar. Então, eu achei muito interessante quando ele trouxe essa parte do nosso objetivo mesmo aqui, que isso traz a serenidade, acalma o nosso íntimo, e acalmando esse nosso íntimo, nós conseguimos resolver muito mais as nossas preocupações, vamos se dizer assim, né? Você já não se preocupa mais tanto, você já ameniza a aflição. Eu acho que foi isso que marcou muito em mim, é o amenizar essa aflição que nós criamos da preocupação, e é realmente seguindo o caminho do mestre, é realmente trazendo os ensinamentos, vivendo os ensinamentos. Então, isso eu achei muito fantástico, numa frase, eu acho que de 3 ou 4 linhas no máximo. E a Priscila, isso mostra o amadurecimento espiritual que nós temos que ter, que nós buscamos isso, mas é um amadurecimento íntimo, interior, né? Sim. Então, quando nós olhamos para isso, querer achar a felicidade, ou querer achar o sentido das coisas naquilo que é exterior, está muito distante. Esse é o momento de olharmos para nós. A preocupação, às vezes a gente olha para o outro, mas na verdade é o momento de olhar para nós, buscar essa lucidez espiritual e muito mais do que isso, achar e compreender as leis naturais agindo dentro de nós. A Priscila coloca aqui, né, que infelizmente essas preocupações causam a ela aflições, angústias e ansiedade. Priscila, a todos nós, né? A preocupação, ela está presente em todo momento, em todas as situações, porque nós ainda não amadurecemos como espírito. Estamos num processo de transformação. E quando nós olhamos para isso, faz toda a diferença quando nós conduzimos o nosso dia de uma forma pacífica, de uma forma serena, né? Percebendo que todas as dificuldades, todos os recursos espirituais que chegam até nós,
são benéficos para a nossa caminhada. Até os transtornos existenciais, que muitas vezes nós olhamos e não entendemos, está trazendo um benefício muito grande para nós. Porque nós não conseguimos mudar as coisas que já estão ali acontecendo. As preocupações nossas, só as preocupações, não muda nada. E é por isso que, para esse estudo, quando nós vamos buscar lá na questão 264 do Livro dos Espíritos, né? Deixa eu tirar a Priscila aqui, ó. Mas quando a Priscila traz essa parte que as preocupações causam nela essas aflições, essa angústia, essa ansiedade, Pri, foi isso que eu trouxe quando eu li o livro. Eu me encaixo em você, nessas sensações que você disse. E aí, o que eu descobri lendo o livro? Essa parte dessa calmaria interior, essa parte dessa... Peraí que o cachorro tá aqui. Essa parte de você realmente buscar o que nós viemos fazer, qual é o nosso papel, é isso, Priscila, que controla. É isso que acalma o nosso íntimo, porque as aflições começam a diminuir. Então, é isso mesmo, é dessa maneira que eu senti. É quando você começa a seguir realmente qual é o real objetivo da nossa passagem aqui. Se você, lógico, nós fazemos de pouquinho em pouquinho, e esse pouquinho, por experiência própria, a minha aflição e a minha ansiedade já diminuiu. Então foi por isso que eu pedi para falar desse parágrafo e eu achei fantástico. E antes de colocar o comentário dela de novo, eu coloco o da Marisa, porque aí vai dar todo o sentido, né? A Marisa coloca: vivemos o amanhã e esquecemos que devemos viver um dia de cada vez. É bem isso. Às vezes a gente olha e fala, mas a preocupação é com o dia de hoje. Não, mentira. É sempre com o dia de amanhã. A gente não quer viver o hoje, não é? Porque nós estamos sempre preocupados com o amanhã. E nós devemos olhar sempre para nós, como ela colocou ali, entendendo o nosso dia, o nosso momento. E aí sim, como a Priscila coloca de novo, como é difícil aceitar que isso é difícil. Realmente é muito difícil a aceitação disso, porque nós não enxergamos. Mas aqui cabe a todos nós, né? Alguns trazem uma maturidade diferente, mas mesmo assim existem preocupações. Dizer que nós não temos preocupação nenhuma é complicado, porque nós temos sim, e diversas, né? Porque a condição que nós estamos nos exige ainda essa falta. E o processo é bem complexo, muito complexo. Mas essa lucidez, ela nos ajuda nas preocupações. Não estamos dizendo que nós não temos preocupações com os nossos transtornos existenciais, porque todos nós temos todos os dias claros e dias escuros, que são os nossos transtornos existenciais. Agora, quando nós trazemos a lucidez espiritual, que eu trago para você, que diminui essa aflição, é a aflição em relação ao outro. Porque a preocupação que nós tanto trazemos não é conosco, é sempre no outro, é muito mais no outro. Mas os nossos transtornos existenciais, eles não cessam, muito pelo contrário, né? E é aí onde você começa a entender o equilíbrio disso tudo, né, Léo? E aí que eu estava pensando, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, como todos Sim. nós sabemos, né? E aí, como que nós vamos elencar, antes de encarnar, então nós vamos lá pedir algumas coisas, algumas provas, né? Para poder melhorar, para poder evoluir, para poder mostrar que nós estamos tentando e que nós conseguimos passar por essas dificuldades. E é natural, agora olhando para a nossa vida, para as nossas dificuldades, nós criarmos essas preocupações, porque são sempre desafios. Quando nós vamos lá ver na questão 264 do Livro dos Espíritos, que nós estamos falando, Kardec vai perguntar como que os espíritos escolhem essas provas que queiram passar, né? Porque nós escolhemos muitas das nossas situações.
E aí a resposta é, muitos deles escolhem justamente as provas que mais depressa o fazem progredir, o fazem avançar. Então, essas dificuldades, as preocupações que nos envolvem, é preciso olhar com certo carinho, com uma certa atenção, porque nós escolhemos isso lá atrás, no passado, lá na pátria espiritual ainda. E às vezes a gente fala, mas nós não temos essa condição. Temos sim. Porque dentro de nós já tem a fagulha divina, já tem Deus, que nós conhecemos como sendo a nossa consciência, que vai nos dando direcionamento e a capacidade de entender aonde nós precisamos melhorar, ajustar, viver a prova de fato. Então, quando nós pensamos assim, agora olhando para nós, nas preocupações que nós temos, mas olhando para o outro, uma prova, ela pode ser em questão na pobreza, pode ser uma prova na riqueza. Muitos estão tentando superar ali o seu progresso, trazer o progresso espiritual, tentando superar um vício, não é? Então, às vezes, nós queremos controlar o destino, tão preocupados com o nosso e com os outros, que, na verdade, nós esquecemos que nós somos espíritos, temos um objetivo espiritual, e nós ignoramos tudo isso. Queremos controlar o outro, queremos controlar o tempo, controlar as situações, e nós vamos percebendo que nós não temos esse controle. Voltamos lá na ilusão. Temos a ilusão de conseguir controlar as situações. E nos preocupamos achando que somos capazes de controlar, não é? Então é muito importante aqui nós trazermos um discernimento muito grande do que é preocupação, do que é prudência. Porque às vezes achamos que estamos sendo prudentes e nós estamos passando muito a mais do que isso. Trazemos as aflições da preocupação, né? E é muito nítido, né, quando ele traz no estudo que a preocupação, ela existe, mas quando ele traz o outro, ele nos orienta a termos prudência e cautela com o próximo, né? Porque quando nós trazemos essa preocupação intensa com o próximo, é o que nos gera a grande aflição, porque essa preocupação é o que nós queremos controlar, é aquilo que você trouxe, né? Eu quero controlar o jeito que vai acontecer com o meu filho, eu quero controlar a maneira que vai ser, e isso eu estou gerando aflições, eu estou querendo controlar algo que quem controla é Deus, e não sou eu, né? Então, o que ele nos orienta, inclusive no livro dos Espíritos, é que sejamos prudentes e cautelosos com o próximo, né? Porque isso ameniza também a nossa dor. Porque quando nós somos prudentes e cautelosos, nós orientamos a pessoa, nós amamos, nós ajudamos, mas jamais nós podemos dizer faça assim, tem que ser assim, vai acontecer assim. Isso é Deus, né? Então eu achei muito fantástico essa distinção da preocupação com a cautela e a prudência para com o próximo, né? Porque senão vamos continuar nos afligindo, tentando controlar o incontrolável, que é Deus, né? E muito mais do que isso, quando nós olhamos justamente por esse mecanismo da preocupação, nós vamos achar ali uma autodistração, né? Nós tiramos o foco da onde nós temos que olhar. A nossa preocupação não vai ali onde nós precisamos entender, olhar, onde de fato caberia uma preocupação com o futuro. E embora quando nós olhamos e desenvolvemos o senso, quando nós desenvolvemos a razão, quando nós amadurecemos, nós vamos confiar, como você colocou, no Pai, em Deus, nas forças da natureza. Então, a nossa preocupação, quando nós paramos para pensar, a preocupação por si só, de novo, isolando ela, o que ela pode nos evitar no futuro? Estou aqui preocupado com alguma coisa, mas se eu não agir, não adiantou nada. A preocupação simplesmente, ela não vai mudar nada. Todas as realizações vão acontecer da mesma maneira. A única diferença é que eu vou criando obstáculos para que eu possa caminhar, para que eu possa progredir, para que eu possa avançar. E como você falou,
nós não podemos mudar o outro. Nós não podemos mudar o que está para acontecer, ou o que já aconteceu. Às vezes estamos preocupados até com o que já aconteceu. Não é? A gente fala do futuro, mas aconteceu lá atrás. Tem como mudar? Não. Nós só mudamos a nós mesmos. Imaginar conseguir controlar o outro, ou mudar o outro, mostra que nós não entendemos ainda como funcionam as leis naturais, as leis divinas, porque nem nós nos conseguimos controlar. Olha a Eu ia falar dificuldade que isso. nós temos, não é verdade? Eu ia falar isso. Como nós não conseguimos nos controlar, aí a gente volta para o outro, né, Léo? É. Porque, como você trouxe, né? Aí você cria que controlando o outro, você cria que você está 100% controlada. E não é nada disso, porque a preocupação, ela nos leva até, quando você traz essa parte da autodistração, que é quando nós voltamos totalmente para o outro, nós também passamos a ter inúmeras dificuldades com o nosso próprio corpo, né? Porque você perde completamente a sua concentração em todos os sentidos. Você pode estar lendo um livro que você está tão aflito que você não consegue concentrar e tudo te dispersa, né? Não só tudo, como você projeta no outro, pensa no outro, achando que você, nossa, eu tô preocupada com ele, tá melhor do que eu tá lendo aqui. E é o contrário, né? Talvez eu lendo aqui eu consiga pensar no outro, passando algo, uma energia boa para ele, né? E pedindo a Deus a todo momento, claro. E dentro dessa fala, e ele fala isso no próprio capítulo, né? Mas a gente pensa, poxa, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Sim, nós podemos escolher. Escolher por nós, não escolher pelo outro, É né? assim. Então, começa por aí. A gente tem o desejo, né, de querer que tudo seja da nossa forma, e quando nós percebemos que está saindo fora, a gente começa a ficar preocupado. Mas a gente esquece, mais uma vez, que nós vivemos as leis de Deus. Nós somos regidos por uma lei maior. E se nós não entendermos isso, e se nós tivermos essa preocupação para esses fatos que nós estamos trazendo, para essas colocações que nós estamos colocando aqui do outro, do que vai acontecer com a minha vida, como vai ser daqui para frente, como vai ser na outra encarnação. Tem gente preocupada já com a outra encarnação, né? Eu estou preocupado com essa, pelo amor de Deus, como que a gente melhora, né? Quer dizer que nós estamos desconfiando das leis de Deus, porque as leis de Deus estão aí, não tem como eu passar por cima. Não tem como eu mudar a decisão do outro, não tem como eu querer dirigir o outro se ele está com uma ideia fixa. Nós não temos esse direito. O livre-arbítrio nosso também é o livre-arbítrio do outro. Deus deu o livre-arbítrio tanto para nós quanto para o outro. Então, se preocupar seria a palavra? Talvez não. Porque como eu vou me preocupar com o livre-arbítrio do outro? Ele tem a escolha. A consequência é dele. E quando nós entendemos, nós podemos crescer com o erro ou com o acerto dele. Fico pensando, já pensou se Jesus tivesse preocupação? Na época que Jesus estava aqui na Terra. Não, você já pensou ele indo para a casa de Simão Pedro lá? Pedro, mas estou preocupado. Como seria isso, né? Não, ele confiava em Deus, ele tinha certeza de que cada um estava em um estágio, cada um estava dando ou realizando aquilo que achava ser correto. Cada um está num degrau, cada um tem uma condição de analisar. E voltando, o nosso senso, a nossa razão, a nosso esclarecimento, ele vem com o amadurecimento, com o tempo. E o que é que nos traz isso? Justamente as reencarnações. É preciso aceitar o outro, porque a vida traz um ritmo, como se fosse um batimento do coração, um batimento cardíaco. É um ritmo constante. E querer desviar isso não tem sentido. Vai totalmente contra as leis que nós que estão nos regendo, né? Leis imutáveis, criadas por Deus, né? Com certeza. E voltamos a nos fechar por dentro e não olharmos as nossas caixinhas para trabalhá-las, né?
E A todo instante, né? E tudo acontece dentro de um sincronismo que nós não Sim, percebemos, né? Porque as sim, caixinhas não são trabalhadas, mas nós não queremos trabalhar também as caixinhas, né? Nós estamos querendo sim, socar ela ali dentro ali para fechar ela, não é? A gaveta não, igual com aquela mala, não certeza. fecha, eu estou empurrando ela. Eu não estou preocupado que vai estourar o Não, zíper, né? Eu estou não, preocupado que não vai caber as coisas, né? é, é bem por aí mesmo. Você quer ler o comentário antes da gente passar para outra parte? O mais difícil de tudo é o amadurecimento. A partir do momento que estamos evoluindo. Dói, né? Aceitação dói, a aceitação de saber que temos que passar por várias situações. Priscila, nós olhamos as dificuldades que nós estamos inseridos, todos nós, né? Umas mais, outras menos. Pessoas que entendem as situações de uma forma mais branda, outras que sofrem mais pelas situações. Mas o que nós temos que lembrar, todos nós sofremos, todos nós passamos situações em maior nível e menor nível. O que nós temos que lembrar é que precisamos evoluir, precisamos crescer como espírito, né? E se nós pensarmos numa faculdade de matemática, nós não vamos aprender o 1 mais 1. Nós vamos aprender uma equação complexa, né? Uma decomposição. Quando nós estamos num colégio, no início da educação, sim, nós vamos aprender 1 mais 1, talvez os cubinhos, né? Depois vamos para os decimais. É um processo. Por quê? Porque para cada um a dificuldade está ali. Então, o aceitar parte do princípio de que aquela situação pode sim me ensinar muita coisa ou pouca coisa. Se eu busco uma vida, e nós buscamos, né? Eu também busco uma vida plena, feliz, talvez ali a gente não encontre o aprendizado. Se eu continuar aprendendo 1 mais 1, quando a vida me colocar numa condição de professor, eu não vou poder ensinar o 1 mais 1. Mas eu só vou saber explicar uma equação se eu tiver vivido essa dificuldade, se eu debruçar sobre essa equação. Ou seja, as dificuldades que a vida nos traz, mesmo que nós não entendamos assim, nos pede uma reflexão maior. Porque quando eu olho para o meu problema, quando eu olho para a minha preocupação, quando eu olho para a minha tristeza, quando eu olho para aqueles que não querem caminhar conosco, que aí é muito mais doído, e eu passo a compreender, eu passo a conseguir resolver a equação, eu me sinto feliz. Porque eu comecei a olhar ali, tirar um proveito de uma situação que é ruim. Mas a tristeza, essa aflição, essa amargura só penetra dentro de nós se nós permitirmos. Se nós não olharmos para ela como sendo a oportunidade que Deus nos coloca de avançar. Então, sim, é muito difícil. O amadurecimento, ele parte do sofrimento. O sofrimento nos coloca a olhar para as situações e saber como eu quero sofrer. O Evangelho nos fala isso. É o bem sofrer. E quando a gente olha o bem sofrer, como eu posso sofrer bem? Não é possível, mas é. Porque nós entendemos que aquela situação nos é dada para progredir, para aprender, para evoluir. Então, sim, ficamos tristes. Muitas vezes nos revoltamos, né? Muitas vezes não compreendemos. Mas está aí. Esse é o ponto a ser trabalhado. Porque nós pedimos isso, inevitavelmente. E se alguma situação está acontecendo e nós não pedimos, mas é essa que eu tenho que olhar, porque aí se eu sair bem dessa, eu tenho um bônus. Eu vou ter uma evolução muito maior. Então a aflição diminui um pouco. Não é fácil. Mas se nós olharmos para cada dificuldade como sendo uma oportunidade, vai ser fantástico, né? Sim, com certeza, né, Léo? E aí, retornando aqui, retomando, né?
a parte do livre-arbítrio que você trouxe, e a gente indo um pouquinho mais para baixo, vem a pergunta, né? Por que condenar atos e atitudes de alguém que o próprio Criador deixou livre para decidir, né? Pois é, o livre-arbítrio nos dá essa condição, né? Eu trouxe Jesus na casa de Simão Pedro preocupado, né? Pensou? Ele sabia que Deus dá esse livre-arbítrio porque nós precisamos crescer, progredir, trazer esse amadurecimento para poder também ser professores. É justamente nesse meio do caminho, né, nessas dificuldades, que nós vamos aprendendo a dar a mão um ao outro e deixar a preocupação. Porque a preocupação é quando eu não aceito os desígnios de Deus. Está tudo aí. Nós precisamos aceitar. Não vamos querer mudar o outro, não é? Vamos olhar para nós. Vamos respeitar os mecanismos de evolução que são as leis de Deus. E é impossível mudar, não é? Sim, e a aceitação dói, porque para você aceitar, você precisa de mudança. E como nós trouxemos em várias outros capítulos, essa mudança é uma reforma de cômodo por cômodo, e não é uma demolição, né? Então, por isso que muitas vezes a aceitação intensifica a sua dor, porque nós tentamos demolir tudo para melhorar. E aí não adianta, porque a dor é muito maior e não vai resolver em nada, né? Exato. Exato. No que nós estamos falando, se nós voltássemos, partindo ainda do que você falou para a Priscila, se nós voltássemos lá na definição, de novo, né, de preocupação, com uma ideia fixa, é isso que nós estamos falando. É a ideia fixa de que é difícil, porque mas nós precisamos vencer isso. É a ideia que dói, e dói mesmo, mas nós temos que passar, porque a situação vem produzir o quê? Um sofrimento moral. E se eu entendo essa dor como um processo de construção, eu ganho moral. Então eu posso escolher, é o sofrimento moral, mas esse sofrimento me permite subir, avançar ou não, né? É difícil sim, com toda certeza. A Ana coloca aqui, né, ó. Na hora que a Ana escreveu aí, mas nos aproxima de Deus, é aí que eu penso no final. Ana, a gente se aproxima e parece que quando tudo fica bem, a gente pega e distancia de novo, né? Mas e sabendo que nós vamos sofrer, ao invés de nos aproximarmos e ficarmos ali cada vez mais pertinho, a gente dá vários passos para trás, né? Ah, bem para trás, né? A Mila coloca, né? Acredito que todas as dores têm um aprendizado. Já passei por certas coisas que, se não fossem as coisas ruins, não teria vindo as boas. A gente fala muito da boca para fora, né? Às vezes fecha uma porta e abre outra, né? Fecha uma porta, abre duas janelas, né? Porque é assim que tem que ser. Às vezes a gente está vivendo aquele momento sem lembrar que a vida continua, a vida futura. E eu não estou falando de outras vidas, não. Às vezes é uma semana a mais, às vezes é um mês a mais. Se a gente esperasse um dia a mais, talvez a nossa preocupação seria desnecessária, né? Então, às vezes as coisas ruins vêm até nós e aí nós entendemos que não era tão ruim, porque ela serviu de chave para coisas muito melhor, né? Esse comentário aqui, né, da Ana que você colocou, Ah, né? sim, desculpa, eu não vi que você ia por um ano. Realmente, nós mais aproximamos de Deus. E precisamos querer cada vez mais, né? O amadurecimento é quando nós aproximamos do Pai e não queremos voltar. Pensando agora aqui, quando nós somos crianças e crianças espirituais, nós aproximamos do Pai quando? Quando nós queremos algo. Nós vamos aproximando, querendo fazer uma troca ali, né? A criança vai crescendo, adolescente, ela quer fazer troca, né? E aí, quando ela consegue, ela se afasta um pouquinho. Assim somos nós de Deus. A gente vai tentando barganhar com Deus. Quando consegue alguma coisa, nós nos afastamos. Quando crescemos, entendemos a importância dos pais, a nossa importância na vida,
aí nós queremos aproximar cada vez mais dos pais, né? Então é esse movimento de cada vez querer estar mais próximo, né? E esse outro aqui, Nelson, um grande abraço. Realmente, eu vou falar aqui, não é nós que trazemos os ensinamentos, não. Muito pelo contrário, é a própria doutrina, né? E quando nós olhamos e mergulhamos para a doutrina não... Vou falar, os ensinamentos do Cristo nos abre. A doutrina, então, coloca mais do que... coloca mais do que vivido, né? Escancarado para que a gente possa entender. Mas, de novo, se nós estamos afastados de Deus, se nós não entendemos as leis naturais, nós vamos achar tudo isso como sendo uma injustiça. E a injustiça nos gera o quê? Preocupação. Porque tudo está ligado, não é? Tempo, espaço, e basta nós olharmos, até pelas questões da própria natureza, o capítulo vai nos dizer, né? Que as nossas sensações, os nossos sentimentos estão ligados com as leis naturais, com os ciclos naturais. Basta nós pararmos para pensar. Deixa eu tirar o comentário aqui. E aí ele vai falar, você tem aí como que, a comparação que ele faz? Ele fala, quando passa um grande tempo de estiagem, aquela Léo, travou. alegria. Peraí que parou se eu tinha o que estava aqui da estiagem. Aí travou. Você quer que eu leia? Pode ler, por favor. Tá. Aí ele traz para nós que vivenciamos conscientemente a todo instante os ciclos da natureza com nossas emoções e sentimentos. Então, nós realmente vivemos esses ciclos da natureza, né? Experimentamos o desânimo e abatimento no transcurso de um longo período de estiagem. Porém, quando a chuva cai, a nossa sensação é de alegria e prazer. Durante a tempestade, nossas impressões oscilam desde a apreensão até o medo. Quando surge o sol, nos dias calmos e iluminados, sentimos o espírito leve e feliz. E é isso mesmo, né? Há um tempo para tudo. Há um tempo ritmo para tudo. E é esse ritmo, esse tempo... Aqui, ó, de novo. Pri, você está sendo uma bênção para nós aqui, viu? Porque ela vai trazendo, vai encadeando. Que alegria. Olha, que graças a Deus, que bom, né? Há um tempo para tudo. E esse desacelerar é muito importante. Sabe quando nós assistimos o Matrix, que vem o tiro, né? Que ele pega e lentamente, em slow motion, ele vê a bala passar e ele volta. É esse desacelerar. Ver as coisas acontecer e conseguir ter uma visão de fora, sem se envolver, né? E aí de fora eu consigo perceber se a ação que eu vou tomar ela é positiva ou negativa. Se ela me traz um acerto, se ela me traz um progresso, se ela me agrega alguma coisa ou não. Aí sim, nesse desacelerar, eu consigo ter os meus sentimentos analisados mais calmamente, mais tranquilo, e aí eu vou medir o meu grau de acerto. Se eu estiver tranquilo e feliz, talvez eu tenha acertado. Se eu sofrer uma dor ou sentir dor por aquela decisão, talvez eu tenha errado. E isso faz parte do progresso, né? Não, mas tá certo, Pri, você não errou não, tá certíssimo, viu? É como é preciso ter fé, a Mila coloca, sim, tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. E cada um de nós estamos em um nível diferente. Querer que todos pensem, que todos ajam igual, é errado. Porque quando nós olhamos a própria escala evolutiva, a escala espiritual, cada um está num degrau. Cada espírito traz um avanço ou maior ou menor. Então é preciso entender. E é aí que a gente parte a desenvolver o verdadeiro amor, que é justamente a fraternidade, o amor fraterno, quando nós compreendemos o outro e o outro nos compreende. A tal empatia colocada nos comentários, né? Sim, com certeza. Você leu esse comentário dela
da empatia, o que me conforta mais é ter empatia, sabermos que devemos sempre agradecer por termos passagem, é isso? Passagens melhores que alguns Sim. irmãos, onde entra a caridade e o amor nos fazem melhores. É bem isso mesmo, né? Escolhemos, né, o que queremos passar e quando estamos aqui, continuamos escolhendo, escolhemos o que queremos passar e quando estamos aqui, escolhemos a maneira na qual passaremos por o que escolhemos, né, vamos se dizer assim. E como é importante esse agradecer, né? Porque o agradecer, ele já vem dentro de um sentimento de compreender. É isso que eu escolhi? É isso que eu preciso passar? É isso que tem para mim hoje? Se é isso, vou viver o hoje, vou ser feliz com o hoje, vou aceitar aquilo que chega para mim. Não com preocupação, sabendo que eu tenho que viver o hoje. E aí, como é importante viver o passo a passo, viver o ritmo natural da vida, porque aí, nesse ritmo, nós conseguimos perceber quando nós precisamos mudar, quando precisamos ajustar a rota, porque tudo é oportunidade. E as oportunidades que aparecem para nós, mesmo que como dificuldade, nós antecipadamente determinamos. Nós escolhemos lá atrás. Nada acontece por acaso. O acaso não existe, nós já sabemos, né? Então tudo tem uma razão de ser. E aceitar essa razão é o mais importante. Precisamos viver o agora, não é? A Feira hoje chegou atrasada, mas ela está colaborando. Não que ela chegou Muito. agora, ela chegou já faz um tempo, mas hoje ela esqueceu de nós. Fernandinha, um grande beijo. Passagem de Lucas, né? Maria, exatamente. Como é importante olharmos, e que não só para as pessoas, né? Olhar para as pessoas e tirar a melhor parte das pessoas, mas olhar para situações também, porque as pessoas estão inseridas no nosso tempo. E se estão inseridas no nosso tempo, precisamos também tirar o melhor do tempo, ou seja, tirar o melhor da situação que está junto de nós. Não é? E a doutrina espírita, ela nos abre o entendimento quanto ao amor de Deus, o entendimento sobre a lei de Deus. E é justamente esses ensinamentos que nos permite estar cientes, né, da justiça da própria encarnação. Então, se a gente acha que estamos tendo uma injustiça, não. Estamos tendo uma mega oportunidade de progredir, de avançar e de evoluir. Não é? Eu brinquei semana passada, se nós soubéssemos quão importante os problemas, né, as situações e as pessoas são na nossa vida, nós ajoelharíamos, e é verdade. Nós sabemos que não precisa disso, né? Mas imploraríamos para Deus mandar mais problemas, mais dificuldades para nós, para a gente provar que nós estamos avançando. Mas nós somos orgulhosos demais. Nós queremos que Ele tire o problema, que tire a preocupação, não é? Nós não aceitamos isso, porque nós não entendemos que precisamos crescer, precisamos avançar, que as dores e as injustiças fazem parte desse caminhar. Então, que aceitemos isso, não é? Sem desespero e nem preocupação, né? Que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. É mais ou menos assim. Ó, a Fernandinha falou que estava trabalhando, hein? Ó, tá no Ah, home dá office. bem, Fê. E tomara que no livro tenha o capítulo preguiça, né? Porque eu acho que, que você disse que é do orgulho, eu acho que é da preguiça também não querer, né? Porque você tem que caminhar quando a dor vem. Se você estagna. E nós temos preocupação, acho legal isso, assim, nós temos uma preocupação tão grande com as situações, e a gente para pensar, o que eu estou fazendo na contramão disso, para diminuir a minha preocupação? Nada, eu estou lamentando, né? Isso, estou Então, lamentando. e aí a gente agrava a nossa preocupação. Então, que possamos desacelerar um pouquinho, né? A Pri acertou aí, se você errou, você acertou. Desacelera um pouco para entender qual é o mecanismo que está nos gerenciando,
mecanismo pelo qual nós estamos envolvidos. E aí nós vamos compreender que Deus está junto de nós, nos dando as mãos. Ô, Léo, eu queria ler uma frase que fala no livro, para finalizar aqui, que eu achei que cai muito bem, não adianta preocupar com o nosso processo de aprendizado, nem com o dos outros. Se alguém não está conseguindo caminhar agora, é porque lhe falta algo a fazer ou coisas a aprender. Tudo obedece a um ritmo natural. Tudo obedece a um ritmo natural. Como é importante aceitar isso. Que as pessoas, que o outro ainda não desenvolveu, que o outro não aprendeu, ou que nós não aprendemos, nós Sim. não desenvolvemos, né? Então, é uma mão dupla, né? A empatia de novo, não é? Sim, sim. E é pensar sempre no aprender, né, Léo? Porque quando a gente não está conseguindo mesmo, não adianta ficar nervoso, né? Não, eu não estou melhorando, eu não estou conseguindo, eu não estou melhorando. Não, calma, respira, né? Alguma coisa a mais aí você precisa aprender, porque você aprendendo, você vai continuar a caminhada. Você vai ler o Kleber? Ele trouxe, eu projetei já, né? Que Ah, se tá, nós tá. olhássemos os romances espíritas, né? É dificuldade atrás de dificuldade, o problema do começo ao fim, né? E no final a gente entende que, no último capítulo, a gente entende a importância da nossa vida. Porque é justamente na dificuldade que nós mostramos que somos capazes de estar num novo nível, né? Num novo degrauzinho ali. Sim. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer todo mundo que está sempre com a gente toda segunda. E para nós é uma delícia estar aqui toda segunda nesses capítulos, nesse livro tão maravilhoso. E como alguém comentou aí em cima, é a mesma fala que a minha, como esse livro nos ensina a cada capítulo, né? Como ele, nossa, nos abre, né? É uma coisa assim maravilhosa. Então, só quero agradecer mesmo. Um beijão para todos vocês, que tenham uma semana maravilhosa, de muita luz, de muita paz, e que possamos nessa semana trabalhar a preocupação, principalmente a aflição, e tentarmos levar mais para o lado da cautela e da prudência com o próximo. Eu já estou preocupado com a semana que vem. Não, preocupado não, gente, né? Ansioso. Também não. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Um grande beijo no coração de todos vocês. Como é gostoso quando a gente está aqui nessa troca de mensagens, né? Todo mundo mandando mensagem, a gente comentando. Um beijo, Bá! Um beijo a todos. Ó, são tantas mensagens, eu não tô nem... Mais uma vez, estou me perdendo aqui nessas mensagens, Matheus, viu? a Mila falou que é a primeira vez dela aqui, que ela adorou. Esteja aqui conosco, Mila, toda segunda-feira. A Fernandinha, eu tô só esperando acabar a pandemia para ir visitar ela, que ela é lá de Floripa, viu? Ela tá achando que ela vai escapar. Um grande beijo, gente. Márcia também, uma alegria muito grande. Tantos outros aí. Um grande beijo. Fiquem com Deus, viu? Um Até beijo, semana que Diogo. vem.